Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom, amigo ouvinte, estarmos juntos novamente aqui no programa Lições da Bíblia. E ao longo dessa semana estudaremos um assunto muito importante: ofertas de gratidão. Nós vamos aprender ao longo dessa semana por que Deus quer que você e eu o adoremos através de ofertas. Quero mostrar para você que a forma como nós ofertamos a Deus não é da forma que muitas vezes é ensinada por alguns teólogos da prosperidade. Digo alguns porque nem todos. Alguns ensinam também da forma correta, mas uma parte tem ensinado da forma errada. Tem ensinado que você tem que ofertar a Deus para você ser abençoado por Deus, para ocorrer uma espécie de barganha com Deus. E eu quero mostrar para você que não. Biblicamente, ofertar a Deus é uma maneira muito interessante de vivermos a nossa fé e de demonstrarmos a gratidão pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Devemos ofertar porque ser um doador condiz com o caráter de Deus. Quero mostrar para você alguns textos em que Deus é apresentado como o grande e o maior doador de todos. O primeiro texto é João 3,16, é um verso muito conhecido que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior demonstração de que Deus é um grande doador é o sacrifício de Cristo. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o que de melhor existia no céu, a segunda pessoa da divindade, para que ao morrer na cruz pudesse resgatar-nos dos nossos pecados, para que pudéssemos ter esperança. Que Deus é um grande doador, lemos também em Lucas 11,13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir? Você percebeu, assim como Deus doou a segunda pessoa da divindade para morrer pelos nossos pecados, agora a divindade doa a terceira pessoa da Trindade para viver sempre conosco neste mundo pecaminoso, para nos guiar, nos consolar, nos direcionar rumo ao céu. É por isso que é impossível imaginar, é difícil imaginar uma contradição maior do que a de um cristão egoísta. Porque Deus não é egoísta. Deus deu-se a si mesmo na segunda pessoa da divindade, morrendo na cruz pelos pecados da humanidade. E depois Deus doa-se a si mesmo por meio da presença constante da terceira pessoa da Trindade aqui neste mundo. Então, um cristão egoísta é uma contradição muito grande, porque o caráter daquele a quem o cristão diz servir é um caráter benevolente, doador. É por isso, amigo ouvinte, que nessa semana nós vamos aprender corretamente sobre as ofertas. Porque você e eu não podemos ser egoístas se Deus não é egoísta para conosco. E uma das maneiras que Deus estabeleceu para demonstrarmos nossa gratidão para com Ele, para demonstrarmos, expressarmos o nosso amor para com Ele, foi através das ofertas. Para que Deus use essas ofertas também para a pregação, para a manutenção da obra de evangelização. Será muito importante o estudo desta semana. Eu espero que você o acompanhe
e que espero também que esse estudo faça uma grande diferença na sua vida. Um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Uma das verdades mais importantes de Cristo é a de que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Por mais que Deus deseje que você seja uma pessoa próspera em todos os sentidos da vida, Deus quer que você tenha uma família estruturada, Deus quer que você tenha saúde, Deus quer que você tenha uma vida espiritual sempre em desenvolvimento, Deus quer que você tenha paz, Deus quer que você tenha alegria e Deus quer também que você tenha dinheiro. Deus quer que você viva bem. Deus gosta e deseja que os seus filhos tenham qualidade de vida. Porém, uma verdade fundamental ensinada por Jesus é a de que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Ele disse isso em Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que devemos ter as nossas prioridades, o nosso foco naquilo que é mais importante. Se o seu foco é apenas acumular riqueza neste mundo, o seu foco está totalmente errado, porque o seu coração estará aqui neste mundo. Agora, se o seu foco principal é acumular tesouros no céu, aí o seu coração estará nas coisas celestiais. Como que nós fazemos isso? Antes de eu lhe explicar, vamos ler aqui Mateus 6, dos versos 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Para que o nosso coração não esteja focado naquilo que é terreno e transitório, Deus não quer que nós nos preocupemos, em especial, em armazenar tesouros na terra, porque senão nós estaremos com o coração voltado para aquilo que é transitório e terreno. Você sabe que todos os nossos bens passam. Quantas coisas na sua casa que você tem hoje, daqui a um tempo você não terá mais, porque você vai trocar isso por algo novo, por algo melhor, ou porque algo vai estragar e você não vai querer comprar mais, ou seja, aquilo que nós temos é transitório, é temporal, é passageiro. Agora Jesus diz o seguinte: acumule tesouros no céu, porque lá a traça, a ferrugem, a traça não consome, a ferrugem não estraga, diríamos assim, e os ladrões não roubam. Lá é um banco seguro, o banco celestial ele é seguro. E uma das formas pelas quais nós acumulamos tesouros no céu é sendo gestores de Deus ou mordomos sábios, sendo ofertantes. Quando nós ofertamos em demonstração de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, nós estamos acumulando, diríamos assim, um tesouro no céu, na conta bancária celestial. Porque esse tesouro celestial é o que nós realmente usaremos por toda a eternidade e ninguém poderá tirar de nós. Nem a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões. Por isso, amigo ouvinte, repito, Deus quer que você tenha uma vida de qualidade, que você tenha dinheiro guardado, que você tenha uma vida plena.
Mas lembre-se que nós vivemos num mundo muito materialista. Se você focar em guardar coisas neste mundo materialista, o seu coração vai acompanhar o seu tesouro aqui neste mundo materialista. Acumule tesouros no céu. Seja um ofertante. Porque aí sim, o seu coração estará focado naquilo que é eterno. Amanhã vamos continuar o nosso estudo. Que Deus lhe guarde e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Outra razão para você e eu sermos ofertantes é o fato de a Bíblia ensinar que nós somos mordomos ou gestores da graça de Deus. Tudo que você e eu ganhamos de Deus é pela graça, inclusive, especialmente a salvação. Em Efésios 2, verso 8, é dito: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus, que adquirimos unicamente pela graça dele e não pelas nossas obras. Graça é um favor que não merecemos. É um favor imerecido. Deus dá a salvação como um presente, como um dom, mesmo sem merecermos. Ele o faz única e exclusivamente pelo amor dele. Essa graça nos é concedida por meio da pessoa de Cristo, que é o dom, é o presente mais valioso que alguém poderia ter. É o que de melhor, diríamos assim, há no céu. E Deus enviou esse melhor para morrer pelos nossos pecados. Se não fosse a graça de Deus, você e eu não teríamos esperança. Nós viveríamos neste mundo apenas para nascer, crescer, viver, trabalhar e depois morrer. Porém, a graça de Deus nos dá esperança, nos ajuda a vivermos neste mundo com fé, com paz de espírito e a vislumbrar um futuro eterno muito melhor do que esta vida que temos aqui. Então é por causa da graça de Deus que você e eu temos esperança. Porém, Deus nos incumbiu, nós, seguidores de Cristo, de sermos gestores, administradores desta graça. Vou ler para você 1 Pedro 4, verso 10, que diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui é dito que, assim como Deus nos serve constantemente, nós devemos, obviamente, servir aos outros conforme o dom que recebemos de Deus. Se você tem dinheiro, você tem que servir aos outros também com seus recursos financeiros. Mas você tem um carisma, você tem que servir aos outros com seu carisma. Você tem que servir aos outros com o dom que Deus te deu, com o talento que Deus te deu. Agora também tem um detalhe. Aqui é dito que nós somos despenseiros ou gestores, administradores da multiforme graça de Deus. Multiforme significa que a graça de Deus é manifesta de muitas maneiras, de muitas formas. E nós devemos ser gestores de Deus para podermos também darmos aos outros parte daquilo que Deus nos dá. O que nós recebemos de Deus por sua graça não é apenas para nós, amigo ouvinte. É para a promoção do Evangelho. Para nós sermos despenseiros ou gestores da graça de Deus, nós precisamos contribuir para a promoção do Evangelho. É por isso que você e eu somos dizimistas e somos ofertantes. Nossos recursos, como também pertence a Deus, nós decidimos agradecer a Ele por aquilo que Ele nos dá. E queremos estar envolvidos no plano de evangelização do mundo. E para isso nós separaremos não apenas o nosso dízimo, mas também parte de nossos recursos como oferta
para a evangelização, mas também separaremos parte de nossos recursos para ajudarmos aos pobres e aos necessitados. Que Deus ajude a você e a mim a sermos bons administradores da graça de Cristo e que possamos, amigo ouvinte, assim como recebemos tantas coisas de Deus, possamos também ser bons doadores para que o Evangelho seja pregado com mais rapidez a todas as pessoas, a fim de que Jesus volte logo e nos permita desfrutarmos dos tesouros eternos que estamos acumulando no céu. Um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte, que bom estar com você em mais um Lições da Bíblia. Talvez você esteja percebendo que a minha voz não está muito boa, é que eu estou realmente hoje com uma infecção muito forte de garganta, com febre, mas pior do que isso seria não ter o Lições da Bíblia, e não queria deixar você sem o Lições da Bíblia, e por isso vamos dar sequência ao nosso estudo com muita satisfação, porque não importa, amigo ouvinte, a situação na qual nos encontremos, sempre devemos separar um tempo para falarmos com Deus sobre os nossos problemas, sobre as nossas doenças, sobre as nossas tristezas. Separar um tempo para estudar a Bíblia, né? E eu creio que esse tempo que nós vamos separar agora será mais uma vez abençoado pelo Criador. Nesta semana estamos estudando sobre ofertas de gratidão e estamos aprendendo de que maneira devemos ofertar a Deus como forma de adoração e demonstração de gratidão. Você está percebendo que a forma como estamos apresentando o tema, ela é bíblica, é equilibrada, obviamente, porque a palavra de Deus nos traz equilíbrio. E o estudo dessa semana, o estudo de hoje também é muito incentivador, muito motivador. Eu queria mostrar para você qual é a melhor oferta para Deus. Você pode pensar, a melhor oferta para Deus é aquela em que a pessoa oferta mais dinheiro. Não é assim. É óbvio que a quantidade de ofertas revela se somos generosos ou egoístas. Disso não há dúvida alguma. Mas eu vou mostrar para você qual é a melhor oferta. Vamos analisar Lucas capítulo 7, dos versos 37 ao 47. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, naquela época era chamada assim uma mulher que fosse garota de programa, ok? Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento, que era um perfume muito bom. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus ensinou aqui algumas verdades extremamente importantes e que vão de encontro com o nosso costume de julgar os outros. Uma garota de programa, porque havia sido curada por Jesus de uma possessão demoníaca, ela ficou tão grata a Jesus
que deu a ele o que de mais caro ela tinha. Um perfume extremamente caro que requeria meses e meses de trabalho. E Jesus valorizou esta oferta dela não pelo valor agregado, mas pelo motivo que estava por trás. Ela ofertou porque ela estava muito grata a Jesus por tê-la libertado de uma possessão e por ele ter perdoado-a de toda a sua vida de garota de programa. Cristo a purificou e a considerou como se nunca tivesse pecado. Em resposta à gratidão, à cura e à graça que ela recebe de Jesus, ela deu o que de melhor ela tinha. E aqui está o princípio da oferta. A melhor oferta é aquela que você dá do fundo da sua alma, aquela que revela realmente um coração grato a Deus. Pode ser pouco dinheiro ou pode ser muito, mas ela demonstra do fundo do coração que você tem uma gratidão incrível pelo que Jesus fez por você na cruz e pelo que Ele faz por você hoje. Outro texto que nos mostra que nas nossas ofertas devemos dar o nosso melhor para Deus, porque Deus deu o melhor dele para nós, é o texto de Números 18, 29, que diz: de todas as vossas dádivas apresentareis toda a oferta do Senhor, do melhor delas a parte que lhe é sagrada. Amigo ouvinte, Deus deu o melhor dele para nós, que foi Ele mesmo, sendo morto na cruz pelos nossos pecados. E como que você e eu não vamos dar do nosso melhor para Ele? Que você adore a Deus por meio das suas ofertas com um coração grato. Que a sua motivação seja gratidão por tudo aquilo que Cristo fez por você. E pode ter certeza, não importa a quantidade, se você o fizer de coração sincero e agradecido, Deus receberá com muito carinho estas ofertas de adoração. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Entre os textos bíblicos que eu li para você ontem, eu li Números 18, 29, que ensina que devemos dar o melhor de nossas ofertas para Deus, porque Deus deu o melhor dele para nós, que foi Ele mesmo, vindo morrer na cruz na pessoa de Jesus Cristo. Hoje eu quero deter-me um pouco mais sobre os motivos que precisam estar no nosso coração para que ofertemos a Deus. Veja, você e eu não devemos, primeiramente, ser egoístas. O egoísmo não faz parte do reino de Deus. Deus dá o que de melhor Ele tem para salvar o ser humano. E por isso, em gratidão, o ser humano tem que dar o que de melhor ele tem. O seu tempo, o seu coração, os seus recursos, os seus talentos, para a promoção do reino de Deus. Entretanto, mesmo que não devamos ser mesquinhos, porque Deus não é mesquinho para conosco, devemos considerar que mais importante do que a quantidade de oferta é o motivo que leva você a ofertar. E Deus avalia muito isso. Se você ler Lucas 21, 1 a 4, você vai encontrar esta verdade de uma maneira bem clara. Jesus estava no templo e percebeu que várias pessoas, muito bem de vida, estavam depositando grandes quantias de dinheiro como oferta a Deus. Mas grandes quantias mesmo. De repente, se aproximou uma viúva. E era uma viúva muito pobre. E a única coisa que ela tinha eram 2 moedinhas. Sabe o que Cristo disse sobre esta viúva, amigo ouvinte? Em Lucas 21, verso 13, ele disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Isso aqui chocou-os completamente. Eles achavam que Deus avalia uma oferta simplesmente pelo valor. Só que Cristo explicou que Deus avalia uma oferta pelo coração, pelo motivo que está por trás daquela atitude de ofertar. Enquanto que os ricos, naquele momento, deram do que sobrava, e era muito, a viúva deu tudo o que ela tinha. Naquele momento, demonstrando que Deus era mais importante para ela. Isso nos ensina
É possível você e eu fazermos as coisas certas pelos motivos errados. Você pode ser uma pessoa que oferta bem na igreja, mas a sua motivação pode ser egoísta. Talvez você oferte para demonstrar aos outros que a sua conta bancária é muito boa e que você é uma pessoa de sucesso. É óbvio que o seu dinheiro será bem usado sim para a pregação do evangelho, mas você não vai receber as bênçãos que você poderia receber se a sua motivação ao doar não fosse aparecer, mas sim agradecer a Deus pelo que Ele faz por você. Nós precisamos pedir que Deus transforme o nosso coração, amigo ouvinte, para que façamos as coisas certas pelos motivos certos. Em Deuteronômio 10:16, tem o remédio para isso. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O segredo para deixarmos de ter um coração egoísta ou interesseiro, que ama apenas a si mesmo, o segredo é pedirmos ao Senhor que circunde o nosso coração. O que é circuncidar o coração? É tirar do nosso coração o egoísmo, é nos converter, é nos ensinar a amarmos os outros, a amarmos a Deus assim como Ele nos ama. Por isso, o amor e a gratidão a Deus são o fundamento de toda oferta. Que essas motivações verdadeiras estejam no seu coração e que você desfrute de uma experiência espiritual muito rica com Deus por causa disso. Que Deus te abençoe, um abraço e continue com a Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero comentar com você um pouco mais sobre o que deve nos motivar a sermos ofertantes, a ofertarmos a Deus na igreja para a evangelização e também para ajudarmos aos pobres. Eu queria que você me acompanhasse na leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7. Vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz: Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ontem eu já comentei com você que mais importante do que a quantidade de nossas ofertas é o espírito com o qual ofertamos, se isso vem ou não do coração. E hoje quero complementar mostrando a você que o texto bíblico diz que além de a oferta ser algo voluntário, precisa também ser dada com alegria. Deus quer que, como um ato de fé, você oferte, tendo a convicção de que você está contribuindo para o avanço do reino de Deus e para ajudar outras pessoas que precisam. Isso deve dar a você alegria, por tornar você e a mim também participantes da obra de Deus de resgatar o ser humano. Esta oferta com alegria, ela precisa brotar de um coração generoso. E ela é algo muito pessoal, amigo ouvinte, e espiritual. Isso significa que ninguém deve definir para você o quanto devem ser as suas ofertas. Isto é apenas entre você e Deus. Ofertar é um ato de fé, é algo pessoal, espiritual, no qual você vai expressar a sua gratidão pelo que Cristo fez e faz por você. É muito importante, amigo ouvinte, vivermos a nossa religião. O que eu quero dizer com isso? Se o cristianismo ensina-nos a sermos generosos, precisamos praticar a generosidade. Além disso, se praticarmos a generosidade, a nossa fé aumentará, porque na medida em que formos generosos,
Deus irá recompensando os nossos esforços pecadores, irá nos recompensando pela graça dele, e ao irmos refletindo o caráter generoso de Cristo, ao mesmo tempo em que somos abençoados por Deus, veremos que realmente vale a pena colocarmos a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Vale a pena ofertarmos na igreja para que o trabalho de evangelização siga adiante e para que também ajudemos aos pobres e aos necessitados. Amanhã, amigo ouvinte, eu quero repartir com você alguns textos muito importantes que falam sobre a importância de darmos a Deus o nosso melhor e também de aprendermos a repartir com aqueles que são necessitados. Aguardo a você então no nosso programa de amanhã. Um grande abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Para finalizar o nosso estudo da semana, eu quero repartir com você 2 versículos bíblicos muito importantes que mostram a importância de darmos o nosso melhor para Deus e também um texto bíblico que mostra o quanto é importante você e eu repartirmos com os necessitados as bênçãos que Deus nos dá. Deus não nos abençoa apenas para que nós sejamos beneficiados. Deus nos abençoa para que abençoemos também outras pessoas. Este é um princípio do reino dos céus. O primeiro texto que eu vou ler para você se encontra em Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz: Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Que promessa interessante esta que encontramos no texto bíblico. Aqui é dito que qualquer pessoa que honrar a Deus com o melhor das suas riquezas, com o melhor do que produz, essa pessoa será farta, próspera. Só que a prosperidade bíblica não é uma barganha com Deus, amigo ouvinte. Primeiro, Cristo, por sua graça, decide nos abençoar. Em resposta a esta graça, nós ofertamos e também dizimamos, obviamente. E por sua graça, Deus nos decide abençoar mais ainda por conta da nossa resposta de fé ao convite dele. O texto promete: se você der a Deus o que há de melhor, Deus vai abençoar muito mais a sua vida. Esse é o primeiro texto bíblico. Um outro texto bíblico muito importante já nos mostra a importância de repartirmos com os necessitados aquilo que Deus nos dá. O texto se encontra também no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 17. Diz o seguinte: quem ajuda os pobres e empresta ao Senhor, ele o recompensará. Ajudar a um pobre é a mesma coisa que emprestar a Deus. E Deus não só vai devolver a você o que você emprestou, diríamos assim, ou doou a um pobre. Deus vai te dar muito mais. Emprestar, ajudar a um pobre é a mesma coisa que fazer ao Senhor. Com isso eu não estou dizendo, amigo ouvinte, para você e eu aderirmos a um falso socialismo. O que é o falso socialismo? O falso socialismo coloca tudo nas costas do Estado. É o Estado quem tem que ajudar aos pobres. Na Bíblia não é assim. O Estado também tem o seu papel, mas acima do Estado, mais que o Estado, quem tem este papel somos nós cristãos. E além disso, a Bíblia não ensina apenas darmos o peixe, diríamos assim, para os pobres.
A Bíblia ensina que além de darmos o peixe para o pobre, devemos ensiná-lo a pescar. Existe um falso socialismo diabólico que só quer levar dinheiro para os pobres, mas não leva educação, cultura, não dá lições de empreendedorismo para essa pessoa crescer, ser alguém na vida. Então temos que ter cuidado com o falso socialismo. Devemos nos pautarmos pela palavra de Deus. Paulo sempre orientou os cristãos a ajudarem aos necessitados. Isso é a tônica da Bíblia e nós estamos estudando ao longo da semana. Porém, Paulo foi muito claro em 2 Tessalonicenses 3,10, dizendo o seguinte: quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Ou seja, devemos ajudar os pobres com certeza. Como disse Provérbios 19:17, quando você ajuda um pobre, você está emprestando ao Senhor e Ele vai te abençoar. Porém, não dê apenas o peixe para o pobre. Ensine-o também a pescar, diríamos assim. Incentive-o a ser alguém na vida. Incentive-o a aceitar a Cristo como Salvador. Incentive-o a empreender. E tire da cabeça dele que todos os males pelos quais ele passa é culpa do Estado. Infelizmente, o nosso Estado, o Brasil, é um país muito corrupto. Entretanto, devemos passar para as pessoas que boa parte dos problemas nossos estão em nós mesmos. Com a nossa falta de iniciativa, com nossas crenças limitantes, com a nossa falta de fé em Deus. Obrigado por sua companhia, um abraço carinhoso e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.